Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Nós continuamos hoje a nossa aulinha sobre Segunda Guerra Mundial, caindo agora diretamente no conflito e nos principais eventos que caracterizam, a Segunda Grande Guerra, a maior guerra já praticada pelo homem, o horror colocado em todas as suas proporções tecnológicas. Na aula passada nós tivemos a oportunidade de falar sobre os motivadores, as peças no tabuleiro que levaram à Segunda Guerra Mundial. Na aula de hoje nós vamos nos aprofundar nos fatos que caracterizam o conflito, ok? Primeira coisa que eu quero destacar para vocês é a respeito do início da guerra. Em 1939 nós temos a invasão da Polônia. Esse é o fato que marca o início da guerra, o início da Segunda Guerra Mundial. Se a primeira guerra é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, aqui nós temos a invasão da Polônia como o início da Segunda Guerra Mundial. E por quê? Retomando um pouco o raciocínio da aula passada, a invasão da Polônia, ela representou a quebra do acordo que tinha sido firmado entre a Alemanha e as potências representantes da Liga das Nações, principalmente a França e a Inglaterra. Lembra do acordo de Munique, em que eles estabelecem uma expansão máxima para a Alemanha. Hitler desrespeita essa expansão ao invadir a Tchecoslováquia e posteriormente ao invadir a Polônia. O que as potências da Liga das Nações não sabiam era que o Hitler tinha firmado o famoso acordo Ribbentrop-Molotov com a União Soviética, garantindo a neutralidade da União Soviética em um possível conflito. Com esse acordo secreto, a Alemanha garantia que não existiria uma guerra na frente oriental, na frente voltada para a União Soviética. Ela ficava com metade da Polônia, garantia a região de Danzig e conseguia um acesso privilegiado ao Mar Báltico, a região do norte, que tinha sido tirada da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Portanto, a invasão da Polônia, meus queridos, ela é o início da guerra, pelo simples fato de que ela é a prova de que Adolf Hitler não estava disposto a obedecer a acordos firmados com as potências da Liga das Nações. Mas isso vale uma reflexão à parte, porque não é simplesmente a invasão da Polônia que demonstra a incapacidade da Alemanha de seguir acordos. A expansão alemã, a expansão do exército alemão, tudo que foi feito no período entre guerras e que teoricamente havia sido proibido pelo Acordo de Versailles de 1919, foi feito. E o não impedimento das potências tem a ver com o que nós falamos na aula passada, a política do apaziguamento, tendo em vista, sobretudo, a expansão alemã rumo às potências comunistas, às potências socialistas, ou aos países com a emergência de movimentos socialistas. Então, estava na cara para os países da Liga das Nações de que a Alemanha não seguiria acordos firmados. Mas foi colocado um ponto final. Esse ponto final foi o Acordo de Munique, e que com a invasão da Polônia, a Alemanha desrespeita e inicia uma guerra. Uma guerra que, ao que tudo indica, ela desejava. Ela queria provocar esse conflito, porque por meio da guerra seria acionado a política de expansão militar associada ao espaço vital. A conquista do espaço vital, que também foi falado em aulas passadas. A Alemanha queria anexar territórios e ela estava pronta, sobretudo para invadir a França. Se nós lembrarmos ali, após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perde um território de fronteira, que é a Renânia, e esse território é desmilitarizado. E durante o período entre guerras, a Alemanha ocupa esse território e dá para perceber com óbvias intenções de invadir a França. Tanto é que quando ela invade a Polônia, inicia-se a guerra, a França declara guerra à Alemanha e a Alemanha rapidamente vai conquistar a França, com Hitler tirando a fotinha dele lá junto à Torre Eiffel. Então a guerra começa em 1939 com a invasão da Polônia. A invasão da Polônia, portanto, ela é feita de maneira muito rápida, colocando em prática uma tática de guerra revolucionária, desenvolvida pela Alemanha, que nós vamos tratar daqui a pouco. Então eles entram na Polônia e logo que eles entram na Polônia já iniciam o processo de instauração dos primeiros campos de concentração. Tá certo? A gente vai falar disso num próximo momento. Mas a invasão ela é feita de maneira muito rápida,
A Alemanha tem o controle da metade da Polônia na divisão que é feita pelo Ribbentrop-Molotov, e aí ela cai para uma guerra muito rápida, uma guerra, como o mapa aqui nos mostra, né? A invasão da Polônia é feita de uma maneira muito rápida, eles conseguem chegar ao Mar do Norte, eles conseguem anexar a região de Danzig por meio principalmente disso aqui. Se nós observarmos, a invasão da Polônia leva à declaração de guerra da França e da Inglaterra, que são as potências representantes da Liga das Nações. E o Hitler dá início a uma política militar, a uma tática de guerra chamada Blitzkrieg. Tá? Em tradução, Blitzkrieg seria a guerra relâmpago. O que seria essa guerra relâmpago, pessoal? Uma tática de guerra estruturada em 3 ataques praticamente simultâneos. Num primeiro momento, a Força Aérea Alemã fazia um bombardeio, sobrevoava e fazia um ataque aéreo. A Força Aérea Alemã, ou a Luftwaffe, chamada Luftwaffe, famosa Força Aérea Alemã. Então vamos imaginar que eles vão conquistar uma região. Primeiro eles bombardeavam com um ataque aéreo decisivo e rápido. Ainda com a fumaça desse ataque aéreo, ainda com as pessoas em pânico, sem saber o ataque, sem saber de onde que vem, vinha a segunda onda de ataque pelas unidades dos tanques, os famosos Panzer, as unidades Panzer. Pessoal, os Panzer, os tanques alemães, eles eram tanques que representavam o auge da tecnologia da área. Tá? Os tanques comuns, você chegava a colocar 6 tanques enfileirados para dar o tamanho de um Panzer. Era praticamente uma máquina de guerra indestrutível. Então você imagina, depois da primeira onda de ataque, que é feito pela Luftwaffe, com os bombardeios, vinha as unidades Panzer atacando por baixo, com tanques, e depois as unidades dos soldados, né? As unidades dos exércitos, os pelotões a pé, e acabavam de concretizar o ataque. Qual que era o objetivo da Blitzkrieg ou da Guerra Relâmpago? Uma conquista rápida, efetiva, que tem como um dos principais aliados desse tipo de ataque o pânico civil. A própria população civil, ela não consegue agir, ela não sabe se foge, ela não sabe se esconde. A reação é muito lenta, né, por parte das defesas da cidade. Então é uma tática de guerra revolucionária que vai levar a vitórias incríveis, efetivas e principalmente muito rápidas do exército alemão. Tá? Nos primeiros movimentos de guerra nós temos a conquista da Escandinávia, da Holanda, de Luxemburgo, da Bélgica. Pessoal, a França é dominada em 6 semanas. Existem ensaios fotográficos da entrada dos alemães na França que são emocionantes, das pessoas chorando enquanto o cortejo alemão, enquanto o desfile alemão passava pela Champs-Élysées, né? Enquanto o Hitler desfilava pelas ruas de Paris, as pessoas chorando pela inevitável conquista dos alemães, né? E os alemães eles vão impor, os nazistas vão impor uma conquista em toda a região norte da França, né? Num movimento muito rápido, sendo a conquista de Paris um símbolo disso tudo. Então, que movimento que a gente tem, né? A gente tem nesse momento a Alemanha partindo para cima da França e estabelecendo, após a conquista da França, uma guerra direta com a Inglaterra. Uma guerra que vai ser disputada no mar, sobretudo, tá? Mas que tem a utilização dos bombardeios estratégicos. Os grandes inimigos estabelecidos, mais uma vez, são os alemães contra os ingleses. Tá? E quem são as outras potências fascistas, né? E como elas se movimentam? Se nós pensarmos aqui, Portugal e Espanha eram potências fascistas e, portanto, alinhadas ao perfil, né, e à estratégia de guerra ideológica alemã. A Itália, em 1940, ela declara a guerra à França e ela ataca a Grécia. Portanto, a parte de baixo, vamos dizer assim, a parte próxima ao mar Mediterrâneo, ela vai ser, de uma certa forma, puxada pelo protagonismo fascista, que começa a conquista da Grécia e, portanto, a extensão da conquista para a Península Balcânica, né? Para essa área inferior do continente europeu, para essa área sul do continente europeu. Enquanto que no centro do continente europeu nós temos a Alemanha fascista, né, nazista, impondo a sua força, sobretudo para
para leste, né? Perdão, para oeste, sobretudo para o ocidente, caindo numa guerra direta contra a França e contra a Inglaterra. Enquanto isso, a outra potência fascista importante, que é o Japão, estava no Oriente, né? Como nós destacamos na aula passada, a partir da conquista da Manchúria, né? Se apossando de regiões estratégicas do Oriente, porque o Japão queria ter essa influência na região da China e posteriormente uma grande influência, guarda essa informação, né, no Pacífico, né, na área do Pacífico, o que vai levar o Japão a trombar aí com os Estados Unidos da América. Falando em Estados Unidos da América, onde eles estão? Eles estão se mantendo neutros. Os Estados Unidos defendem uma postura de neutralidade desde a não participação da Liga das Nações. Lembra que Estados Unidos não é um membro da Liga das Nações. E quando a guerra começa, nos Estados Unidos existe uma campanha muito forte de não participação na guerra, que é chamada de guerra europeia, né? Tem-se a imagem de uma crise, de uma possível crise com a participação na guerra. Então a neutralidade dos Estados Unidos é mantida nesse primeiro momento, tá? E eles ganham muito nesse primeiro momento, porque afinal de contas, mais uma vez, a guerra não está em seu território, por enquanto, né? E os Estados Unidos garantem essa posição de neutralidade. Vale destacar quem? A Inglaterra. Vale destacar a Inglaterra. A Inglaterra é o símbolo da resistência na Segunda Guerra Mundial. Tá? A Inglaterra resiste à Blitzkrieg alemã, porque se tinha alguma, por exemplo, força aérea que pudesse combater a Luftwaffe alemã, seria a RAF, a Royal Air Force, a Força Aérea Britânica, tá? Que conseguia ter uma efetividade muito maior do que a própria Luftwaffe. E vale aqui, pessoal, uma reflexão importante. A Alemanha, se nós pensarmos no período entre guerras, investiu bastante na indústria bélica. Inclusive, uma das estratégias para diminuir o desemprego na Alemanha foi o investimento na indústria bélica, né? O Hitler tem essa estratégia, né? O alto comando nazista tem essa estratégia. Só que a Alemanha ela conseguiu reunir um poderio militar que em 1939 representava um dos maiores, ou o maior exército, né? A maior força em terra que se tinha notícia. Se representava isso, ela representava isso por um período curto de guerra. Deixando mais claro para vocês, a aposta do Hitler dependia fundamentalmente de que a guerra fosse definida num período curto, em 2 anos no máximo, 2 anos e meio. Por isso a estratégia da guerra relâmpago, da Blitzkrieg, tá? Porque em pouquíssimo tempo o Hitler se veria com um exército com problema de abastecimento, com necessidade de petróleo, com necessidade de borracha, com necessidade de uma série de itens para continuidade na guerra. Ok? Guarda essa informação, ela é importante. O Hitler contava com a resolução do conflito já em 1940 para 1941. Ele conseguiria resistir até 41 com o poderio militar no molde que ele estava se lançando. Né? Aos poucos, a aliança Alemanha, Itália e Japão, as chamadas potências do eixo, tá? Essas potências do eixo vão se aproximando progressivamente, elas não começam a guerra com a aliança, elas vão construindo progressivamente essa aliança no decorrer do conflito. O Japão atuando no Oriente, a Itália atuando na região mais ao sul do continente europeu, né? E indo para a Península Balcânica, e a Alemanha no centro da Europa. O Hitler acreditava que o conflito seria resolvido rapidamente. A não resolução desse conflito vai criar um problema para o Hitler. E quem é a potência responsável pela não resolução desse conflito é, sobretudo, a Inglaterra. Guardem essa informação, ok? Alguns fatos vão modificar, portanto, a guerra. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha invade a União Soviética. Lembrem do tratado Ribbentrop-Molotov, que a charge que se colocava, lembra? Era o Hitler e o Stalin com uma faca, né, um punhal nas suas costas, né, o punhal e o tratado. E aí quem que sacaria primeiro esse punhal? A resposta é a Alemanha. Em 22 de junho de 41, o Hitler vai invadir a União Soviética por vários motivos. Eu destaquei aqui 3. O motivo ideológico seria o anticomunismo, né? Que não valeu para o acordo Ribbentrop-Molotov, mas aqui ele vai voltar a valer, né? Fica aqui uma reflexão, né? O anticomunismo ele sempre retorna nos momentos em que ele é útil. Mas enfim, o anticomunismo era um dos principais motivos, o motivo ideológico.
Como motivo ideológico, a conquista do espaço vital se coloca aqui também, né, a serviço da expansão alemã, mas sobretudo a necessidade de combustível, a necessidade de matéria básica, matéria para manutenção da guerra. Então, meus queridos, pode ter certeza que um dos motivadores centrais para a invasão da União Soviética foi o fato do Hitler não ter resolvido a guerra até 1941, ok? Como ele não resolve até 1941, ele precisa dessa ampliação, ele precisa de combustíveis, ele precisa de borracha, por isso ele invade a União Soviética, tá? E ao invadir a União Soviética, ele vai se colocar frente a uma estratégia que já tinha sido utilizada anteriormente na história. Se vocês se lembrarem dos conflitos napoleônicos, vocês vão se recordar que Napoleão invade a Rússia. E aí tem, pessoal, aqui uma ilusão histórica de que tanto Napoleão quanto Hitler invadiram a Rússia no inverno. Entendem o que eu vou destacar? Não é que eles invadem no inverno, o Hitler invade a União Soviética numa crença de que essa invasão seria rapidamente concluída antes do apogeu do inverno. Né? Então, a atuação alemã por meio da Blitzkrieg ela se daria antes da chegada do inverno. E isso é extremamente importante que se compreenda. E o que os soviéticos vão fazer? Os soviéticos vão colocar a mesma estratégia utilizada contra o Napoleão. Fazer com que o general inverno vença o conflito. Então, os soviéticos eles recuam e os alemães atacam pela Blitzkrieg, os soviéticos recuam e criam no exército, né, na ofensiva militar alemã, a ilusão de uma vitória efetiva, de uma vitória rápida. Mas a verdade que estava sendo aplicada ali era a famosa tática de terra arrasada. Os soviéticos eles recuavam, eles ao recuar eles isolavam a capacidade de distribuição de água, de mantimentos, de uma série de fatores, né? Eles atacavam o próprio território, eles bloqueavam a distribuição de combustível e de água do próprio território para fazer com que os alemães, ao invadirem o território soviético, se vissem ali sem combustíveis, sem água, sem mantimentos e se desesperassem. E quando o inverno chegasse, ele daria cabo dos alemães aí. Então, basicamente, a invasão da União Soviética coloca os soviéticos no conflito contra os alemães. E, posteriormente, né, eles vão se unir ao que vai ser chamado de potências aliadas, né, os países aliados, que vão ser, sobretudo, ali, colocados como a liderança da Inglaterra. A França estava tomada, né, a entrada da União Soviética e a entrada dos Estados Unidos vão definir como as potências resistentes à invasão fascista, ok? Eu vou destacar um evento daqui a pouco sobre essa invasão. Aqui, né, uma foto que simboliza muito bem a resistência soviética, né, resistência que vai ser simbolicamente representada pela Batalha de Stalingrado. Tá? Aí temos a utilização do famoso coquetel Molotov pelos soldados soviéticos. Vamos voltar a falar daqui a pouco. E aqui o inverno, né? O inverno soviético vale a pena destacar, somente resistido pelos soviéticos, né? Fala-se de temperaturas abaixo de 40 graus negativos, né? Temperaturas de 40 graus negativos. Vocês imaginam os alemães, né, colocados em território soviético no meio de uma guerra com o inverno, né, que chega por o Hitler não conseguir resolver o conflito rapidamente, né? Então isso é um ponto central. Qual o outro evento que marca a Segunda Guerra Mundial, né, nos grandes eventos? O ataque a Pearl Harbor, tá? O ataque a Pearl Harbor, em 7/12/1941, vai colocar os Estados Unidos, né, na Segunda Guerra Mundial contra o Japão e contra as potências aliadas ao Japão. Logo, os americanos vão desembarcar na Europa e vão ser aí os líderes, juntamente com a Inglaterra, dessa frente contra os nazistas. Pessoal, Pearl Harbor guarda várias histórias, várias curiosidades, mas o Japão ataca a base que ficava no Havaí. Portanto, eles atravessam o Pacífico, atacam Pearl Harbor sem declaração de guerra. Quais os possíveis motivos que levaram o Japão a fazer isso? Né? Existem motivos econômicos, motivos políticos, mas vamos pensar em alguns
que são importantes para a compreensão do conflito como um todo. Após a invasão da Manchúria e a campanha militar do Japão na China, os Estados Unidos eles iniciam uma série de sanções econômicas ao Japão, né, que vão prejudicar sobretudo essa reestruturação do Império do Hirohito. Então, se a gente pensar em motivações econômicas, as sanções econômicas após a invasão da Manchúria imposta pelos Estados Unidos são essas motivações econômicas. Se nós pensarmos na motivação, e isso motivaria o Japão a atacar e colocar os Estados Unidos na guerra. Mas existe um outro fator. A aposta do Japão era de que ao provocar uma guerra com os Estados Unidos, eles conseguiriam solidificar a potência deles como aquela que domina o Pacífico, o Oceano Pacífico, né? E ao dominar o Oceano Pacífico, o Japão constituiria um império militar, né, distante do Império Alemão, portanto irmão, mas distante. O Japão já apostando com a potência que domina a China, que domina o Oriente e que com o domínio do Pacífico consegue abrir todo um caminho para a exploração da América. Então a aposta do Japão é muito forte, né? E por isso eles provocam. Só que na verdade eles estavam ali acordando um gigante, que com certeza tinha interesses de entrar na guerra, mas que retardou esses interesses o máximo possível. Com o ataque japonês, os Estados Unidos se veem abalados, se veem desrespeitados e o seu patriotismo militar é colocado às últimas instâncias, né, quando eles enfim entram na guerra contra o Japão e apoiando as potências, né, contra as potências do eixo, apoiando os aliados nesse processo, ok? Como curiosidade, vale aqui a surpresa dos americanos ao verem aviões serem lançados contra navios e contra bases, bases americanas. Eles acreditavam, inclusive, num primeiro momento, que os japoneses dominavam uma tecnologia de pilotar aviões do solo. Somente depois eles vão compreender que se tratava da técnica, da tática dos famosos kamikazes. Pilotos que davam a vida em nome do Japão. Eles usavam a sua munição, eles usavam a tática de batalha aérea e quando acabavam as estratégias, eles se lançavam junto com o avião com o objetivo de destruir o máximo possível do poderio militar inimigo, né? Então vale isso. E alguns historiadores levantam que caíram mais aviões japoneses do que americanos na Batalha de Pearl Harbor. Portanto, se nós considerarmos uma vitória, teria sido uma vitória americana. Mas ela é transformada em uma ofensa e ela é multiplicada à enésima potência para construir um sentimento patriótico que leva os Estados Unidos para o centro da Segunda Guerra Mundial, ok? Então isso é um evento significativo e a partir dele nós temos a entrada dos Estados Unidos. E aí, pessoal, a gente tem, antes de chegar na Batalha de Stalingrado, quem observasse o mapa, e eu vou dar uma aula para vocês trabalhando unicamente mapa, para a gente entender esses movimentos, mas quem acompanhasse pelos jornais as notícias da Segunda Guerra Mundial até 1942, teria a certeza de que essa guerra seria vencida pelos nazistas. Ela seria vencida pelas potências do eixo. Porque a expansão nazista é muito efetiva e é muito grande. Só que o que acontece? Essa expansão é baseada numa ofensiva rápida, na Blitzkrieg, e ela necessitava, né, de recompor as suas estruturas para a guerra, combustíveis, armas, bala, munição, tudo isso. E aí acontece que a Batalha de Stalingrado, que inicia em 42 e termina em 43, é um ponto de virada da guerra. Se nós podemos colocar como a entrada dos Estados Unidos uma grande modificação no tabuleiro da guerra, a Batalha de Stalingrado é o primeiro grande revés do exército nazista. A Batalha de Stalingrado, ela é uma batalha heróica, né? Muitas pessoas morreram, soldados batalhavam pela conquista de casas por 40, 50 dias, né? A neve era um agravante de toda a situação, mas após Stalingrado é o momento em que o Exército Vermelho se revela. É o momento em que os soviéticos dão o bote na tática de terra arrasada e iniciam o contra-ataque. Se até esse momento os alemães avançaram, esse é o momento em que eles perdem e começam a recuar. E o Exército Vermelho de Joseph Stalin revela todo o seu poder e inicia a perseguição desse exército nazista até Berlim, até o momento decisivo em que os soviéticos
conquistam Berlim e determinam a derrota dos nazistas. Qual a importância da Batalha de Stalingrado? É o grande revés, é o momento de virada, é o momento em que, ao invés de se expandir rumo aos soviéticos, né, rumo a Moscou, os alemães começam a correr. Tá? E começam a correr dos soviéticos. Essa batalha é o símbolo da virada da guerra, um primeiro símbolo. Um outro grande símbolo é o famoso dia D. No dia 6/6 de 1944, ocorre o início da chamada Operação Overlord. No dia 6, o início do dia D. O desembarque de tropas americanas na Normandia começa a reconquista do território francês e a reconquista de toda a área da Europa Central que tinha sido conquistada pelos nazistas. É a partir desse momento que as potências dos Estados Unidos associadas à Inglaterra vão espremendo os alemães de volta para a Alemanha, de volta para Berlim. Então, vejam só que interessante, se a partir de Stalingrado nós temos as potências soviéticas encantoando os alemães para Berlim, na frente oriental, na frente ocidental, a partir do dia D, a partir da Operação Overlord, nós temos o oposto, né? Nós temos o movimento em outra região, mas rumo a Berlim também. Essa operação ela ficou mundialmente conhecida, ela é um dos grandes símbolos da Segunda Guerra Mundial. Se você quiser assistir ao filme O Resgate do Soldado Ryan, nos seus primeiros 30 minutos ele mostra uma grande cena que na época usou todo o auge da tecnologia disponível em Hollywood para reproduzir a tomada da praia da Normandia. É incrível, até hoje é incrível. Fica aí uma dica. A partir do dia D não tem condições de resistência e o exército alemão vai progressivamente perdendo o seu poderio. Ainda nos fatos, o cerco de Berlim ocorre em 45, levando ao suicídio do Hitler, né? E o fim do Terceiro Reich. E na Itália, o Mussolini ele é morto por tropas antifascistas. Vale aqui destacar, no que eu vou me aprofundar na nossa próxima aula, na análise de mapa, os Estados Unidos e a Inglaterra começam uma ofensiva no norte da África. A partir do norte da África, eles conseguem, conquistando a região do norte da África, se expandir para a retomada da Península Itálica, do governo fascista, e para a retomada da Península Balcânica, né, da ocupação que tinha sido feita na Península Balcânica. Então o que a gente tem ali é uma retomada a partir do mar Mediterrâneo das regiões conquistadas pelos fascistas italianos para uma união da Inglaterra com os Estados Unidos. Na Europa, uma retomada da região francesa com uma união da Inglaterra com os Estados Unidos, né? E no Oriente nós temos os soviéticos encantoando Hitler até chegar a Berlim. O cerco de Berlim, pessoal, ele é feito pelos soviéticos. Ocorreu uma verdadeira corrida dos soviéticos e dos Estados Unidos para ver quem chegaria primeiro a Berlim e quem seria o responsável pela derrota definitiva dos nazistas, vamos dizer assim. E essa corrida ela é vencida pelos soviéticos. Vai ter grande peso nos acordos pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? A diferença do Hitler para o Mussolini é que o Mussolini ele é morto por tropas antifascistas e o seu corpo é exposto. Você consegue ver nessa foto e aqui nessa foto, de maneira mais detalhada, Benito Mussolini, né? Várias e várias fotos são tiradas aí para expor a derrota do líder fascista. E enquanto que o Hitler se mata, a história já tem, né, como muito certo que ele se mata, e ele ordena que soldados queimem o seu corpo, né, para que nenhum fio de cabelo seja explorado pelos seus inimigos. Essa era a ideia. Isso é muito explorado no filme A Queda, se vocês tiverem a oportunidade de assistir. Com a derrota de Benito Mussolini, com a derrota de Adolf Hitler, sobrava quem? Sobrava o Hirohito no Japão. E aí nós entramos num ponto extremamente polêmico, que é a definição do conflito na frente ocidental, vamos dizer aqui, que eu coloquei na frente oriental, ok? Mas vale a pena fazer a correção na frente oriental, ok? Precisava ser definido esse conflito. E aqui nós temos a foto do Enola Gay. Para todos que conhecem, o Enola Gay é o avião que vai levar as bombas atômicas, né? As bombas atômicas que receberam, né, o nome de Little Boy e Fat Man. Aqui eu tenho uma foto para mostrar para vocês,
do lado esquerdo Little Boy, do lado direito Fat Man, aos ataques em Hiroshima e Nagasaki no dia 6/8 e no dia 9/8. Vale uma reflexão, pessoal, aqui a respeito dessa definição na frente oriental. Existem teorias, várias teorias. Vamos pegar dos Estados Unidos da América. Por que eles utilizaram o auge da tecnologia militar, a bomba atômica, no Japão? Segundo os Estados Unidos, a guerra contra o Japão levaria a pelo menos mais 2 anos de conflito. E esses 2 anos de conflito dariam cabo da vida de milhões de soldados, tanto japoneses quanto americanos. Nessa expectativa da dificuldade da definição do conflito na frente oriental contra o ditador Hirohito, fascista Hirohito, os Estados Unidos lançaram mão, portanto, de um plano de uma vitória rápida, efetiva, dramática, monstruosa, que foi a utilização de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, que mataram instantaneamente, cada uma 70, 80 mil pessoas instantaneamente. As pessoas próximas ao núcleo da bomba literalmente evaporaram. E isso chocou o mundo inteiro, porque tinha-se várias pesquisas sendo desenvolvidas por vários países, mas o primeiro que revela a efetividade da arma nuclear no conflito global são os Estados Unidos, que, diante da explicação deles, foi utilizado para encurtar o conflito, foi utilizado para, de forma humanitária, poupar vidas. Contudo, é muito clara a interpretação de que o lançamento das bombas atômicas, apesar de serem feitas no Japão, tiveram como alvo a União Soviética. Como assim, professor? Os soviéticos foram os responsáveis pela conquista e pelo cerco de Berlim, que levou ao suicídio de Adolf Hitler no bunker, em que ele estava. Os soviéticos tiveram participação definitiva na resolução do conflito, tiveram participação definitiva na derrocada do exército alemão. E, portanto, nos possíveis tratados de guerra, eles seriam responsáveis por ditar os rumos. Então vejam só, uma potência socialista, a liderança socialista ganharia protagonismo nos acordos pós-guerra. Isso seria um avanço do modelo socialista jamais tolerado pelo mundo ocidental, sobretudo pelos Estados Unidos da América. E isso levou a utilização de armas de destruição em massa, sobretudo para enviar uma mensagem aos soviéticos. Vejam soviéticos, o meu poder militar. E isso teria equilibrado as negociações, teriam equilibrado o jogo diplomático no pós-Segunda Guerra Mundial e no início do conflito que viria a ser conhecido como Guerra Fria. Tá? Indiscutivelmente, independente das explicações adotadas, trata-se aqui de um desastre humanitário. Trata-se aqui de uso de tecnologia que, além da destruição efetiva, deixaria ali o seu legado por muito e muito tempo. E trata-se, logicamente, de uma grande vingança para o ataque de Pearl Harbor. Só que vale uma reflexão. Diferente de Pearl Harbor, em que se tratava de uma base militar, Hiroshima e Nagasaki eram cidades estratégicas, mas eram cidades com grande número de civis que morreram, muitos deles instantaneamente. Eu trouxe uma foto para vocês para demonstrar isso. Essa sombra no chão trata-se da sombra de uma pessoa que evaporou próximo ao núcleo da bomba atômica. É trágico, não deixa de ser simbólico. As sombras de Hiroshima são famosas. E aí nós temos a definição do conflito, que inclusive pesquisem sobre a história do piloto do Enola Gay. Tá? Trata-se de uma história trágica de um piloto que não sabia o que ele iria mandar, ele tinha instruções muito diferentes dos bombardeios comuns, e ele seguiu à risca essas instruções, e quando ele olha esse gigantesco cogumelo e percebe o que ele fez, isso leva ele a se matar tempos depois por não conseguir conviver com a ideia de ter sido parte e de ter feito parte de tamanha desgraça. E o mundo pós-guerra vai ser definido por essa foto. Vejam só como as ideologias caem frente aos interesses políticos, aos interesses econômicos. Na foto nós temos aqui Roosevelt, dos Estados Unidos,
Churchill, da Inglaterra, primeiro-ministro da Inglaterra, e Joseph Stalin, da União Soviética. Trata-se da foto, né, da união das potências que venceram a Segunda Guerra Mundial e que vão definir, né, a divisão desse mundo a partir de agora, em conferências como a Conferência de Alta e a Conferência de Potsdam, que são símbolos dessa divisão que vai ser feita entre as potências que definiram o conflito, né, as potências que definiram a Segunda Guerra Mundial, sobretudo Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Ok? Pessoal, para quem leu A Revolução dos Bichos, sem dar nenhum spoiler aqui, mas a cena final da Revolução dos Bichos, essa alegoria escrita pelo George Orwell, ela faz referência direta a esse encontro, em que numa mesma mesa se sentam Winston Churchill, tá? Roosevelt e Stalin. É nesse momento em que são definidos os tratados e são definidos os acordos do pós-guerra, para que se evite um novo conflito, mas sobretudo para que se divida o mundo entre potências capitalistas, lideradas pelos Estados Unidos da América, e entre potências socialistas, lideradas por Joseph Stalin. E é nesse momento que nós temos o início de um novo conflito, diferente, mas um conflito global, que leva o nome de Guerra Fria. Mas isso, pessoal, é tema da nossa próxima aula, ok? Um abraço e até o nosso próximo encontro.